Eles vão mudar tudo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. E dessa vez a gente vai falar sobre Sneaks, de Pisante Novo, a animação que está chegando aí aos cinemas. E antes da gente conversar aqui, de eu conversar com o Roberto Milani, que você que está no YouTube, que está nas plataformas de áudio que permitem que você nos assista, você já sabe que ele já está aqui comigo para a gente conversar sobre esse projeto. Antes de qualquer coisa, por favor, se inscrevam se estiver no YouTube, curtam também se estiver lá nessa plataforma. E se tiver no Spotify, na Amazon, na Apple, por favor, nos avaliem muito bem para que a gente continue pontuando super bem no algoritmo desses streamings. Não é mesmo, Roberto Milani? Tem uma outra coisa também que a gente não pode deixar que passar, né? Que as pessoas, por favor, ingressem e se inscrevam. O que que é? Na nossa lista de transmissão do WhatsApp, que não adianta só se inscrever, mas é preciso também clica no sininho, aciona as notificações e o melhor de tudo, é gratuito. Não tem cobrança nenhuma, é só lá clicar e tu vai ficar por dentro de tudo que a gente produz em todas as plataformas, não só no site, mas também aqui no Spotify, na Apple Podcast, no YouTube, ou seja, em todos os canais. Onde tiver produção do Papo de Cinema, onde tiver conteúdo sendo divulgado, vai estar lá na nossa lista de transmissão do WhatsApp, então assim, e na sua mão, né? No seu smartphone. Então, assim, é a coisa mais fácil e um presente aí que a gente está dando aí para os nossos seguidores. E quem está ligado nessa lista de transmissão, com certeza já viu que a gente está fazendo uma ampla cobertura de sneaks de Pisante Novo, já tem notícia. Ontem foi lançado, por exemplo, o Dá o Papo, que o Robledo gravou, dando uma contextualizada, né, sobre sneaks de Pisante Novo, que é uma animação americana, né, sobretudo americana, com traços muito americanos, mas que também tem uma coprodução britânica e indiana. Então já dá uma convergida aí em outras culturas e isso tudo se transforma para tornar algo mais interessante ainda. Eu assisti ao filme Eu recentemente. acho, eu acho que é meio que uma característica, eu acho interessante isso que tu tá puxando, né? A gente vai falar agora das nossas impressões. Eu e o Vitor assistimos recentemente o filme, mas eu acho interessante tu pontuar que é um filme americano, coproduzido na Inglaterra, com participação da Índia, sabe? Há pouco tempo nós fizemos um podcast aqui sobre outra animação, o Deu Preguiça, que a gente entrevistou os realizadores, né, direto da Austrália, mas um deles era espanhol e a história se passava no México, com animais que são da América do Sul. A gente teve o vencedor do Oscar esse ano, né, o Flow, que é da história daquele gatinho, e um dos melhores amigos dele era uma capivara. Ou seja, cara, tá tudo, o mundo inteiro conectado, isso é bacana. E a animação possibilita isso de uma maneira muito simples, né? É um traço, né? Basta pensar e conseguir traduzir em desenho que aquilo se torna realidade para o espectador. Então eu achei isso muito bacana. E antes de qualquer coisa, né, Roberto? Então, já antes da gente falar da trama em si, é importante dizer que Sneaks é um filme, sobretudo voltado a uma cultura, uma subcultura que é, assim, muito, quem vai estar nos ouvindo, quem está nos assistindo, talvez seja muito cara, seja muito próxima de muitas pessoas, mas também seja muito longe de outras, que é a cultura dos sneakerheads. Caso você não saiba, esse é o nome das pessoas que amam tênis, tênis raro, colecionar tênis de todos os tipos, e entender, né, só de olhar para um tênis, qual é a importância que ele tem para a cultura como um todo, não só uma questão de capitalismo. É sim uma questão capital, é claro. Tem tênis que só são raros, só são incríveis porque são caros, mas outros são pela beleza, pelo design de quem o fez. E isso é uma subcultura que eu me interesso, embora não seja aquele cara que nunca. Eu nunca, né, colecionei tênis super caros. Não, Tu não é um acho que colecionador. existe um limite para preço de tênis, Roberto. Acho que existe um limite. Mas eu acho legal, eu me interesso muito por essa subcultura. E tu te interessa, Roberto? Eu acho engraçado porque eu sou totalmente. Eu gosto de tênis, eu uso bastante tênis, eu tenho. Não sou fã de sapato, também não sou muito fã de chinelo, gosto de tênis, uso tênis. Mas, que nem tu falou, dentro dos limites do razoáveis, né? Tenho meus tênis, aqueles do dia a dia, tenho uns mais bonitinhos que eu gosto e tal. Só que é interessante porque os tênis adquiriram um status pop, né? O tênis, assim, tem tênis, assim, os protagonistas desse filme, por exemplo, formam um par de tênis e é interessante que são dois irmãos, né? O menino e a menina, são duas vozes. Que aliás a dublar um deles faz o JP, né? O dublador brasileiro.
E eu achei interessante porque eles são roubados, né? Só uma sinopse rápida do filme, né? O protagonista ganha eles num sorteio, daí tem esse colecionador, que é o vilão e tal, que rouba os tênis, e ele não quer para usar, ele quer justamente para deixar numa estante, assim, para serem deusados, né? Serem celebrados. São os tênis, assim, de louvor, assim. Eu acho interessante porque, por exemplo, são tênis que surgem através de uma cultura esportiva, né? Principalmente voltados ao basquete. Tem também daí quando é futebol já é chuteira, né? E daí tem os tênis de corrida e tem tudo. Mas esses aí são os voltados a basquete. E eu, por exemplo, tu falaste ali que eu gravei o Dá o Papo, e se você quer ter. Poxa, sobre o que é esse filme? O Programete Dá o Papo, que tem lá no nosso canal do Papo de Cinema, é isso. É um videozinho curto, rápido, que só para te situar. Olha, é isso aqui. Sobre o que é o filme? O filme é sobre isso. E no Dá o Papo sobre o Sneakers de pisante novo, aliás, o subtítulo brasileiro é maravilhoso, né? De pisante novo. Eu achei interessante porque eu citei que o filme é uma mistura de Air, aquele filme do Matt Damon com o Ben Affleck e tal, sobre o Air Jordan, né? O tênis do Michael Jordan, etc e tal, com Toy Story, né? Poxa, como é que tu vai combinar esses dois filmes, né? E o filme é isso, né? É uma mistura do Air porque os tênis ganham vida e eles são mais protagonistas até que os personagens humanos. Mas, por exemplo, eu há um tempo atrás, e daí agora eu vou falar a gente traz muitas das nossas experiências pessoais, né? A gente já teve um outro episódio, quando a gente falou aqui, eu e o Vitor também gravamos sobre o adolescência, nós falamos sobre experiências paternais e como criar filhos, etc. No próprio Deu Preguiça a gente fala sobre isso também. E a gente deixou bem claro que nós não temos filhos, nós não temos filhos, a gente está vivendo a experiência dos dindos, de ser tio. E eu tenho dois sobrinhos, e eu me lembro que recentemente eu os levei no cinema para ver o filme do Minecraft, um filme Minecraft, e antes do filme passou, aliás, tem podcast sobre Minecraft aqui também, ele pode ir pro cinema. Mas enfim, antes passou um trailer do Snicks no cinema. E o Minecraft nem é animação, tá? Tem animação digital e tal, mas são meio live action, também tem os atores. Mas passou o trailer do Snicks e o meu sobrinho mais velho, que joga basquete, ele ficou, acho que, mais empolgado com o trailer do Snicks do que com o filme do Minecraft que ele ia assistir em seguida. Ele tava muito. Ele, Dindo, pá, esse filme quando estrear, a gente tem que ver. O próprio filme do Air ele foi ver no cinema, ou passou, ou direto na Amazon, não me lembro onde estreou. Eu sei que ele viu já duas, três vezes e adora o filme, e já veio comentar comigo e tal. E não é um filme para criança, né? Não é um filme infantil. Ou seja, é muito isso da cultura, de quem vivencia isso, né? Tem crianças, tem jovens e adolescentes que vivem isso na base do dia a dia, e para eles um filme como esse é prato cheio, né? Não, e é isso, esses objetos, esses itens, né, do dia a dia, eles acabam ganhando esse valor diferente. Às vezes a gente até não consegue entender, né, como um objeto, assim, consegue ganhar tanto valor cultural, mas é que isso diz muito, não só do período que isso foi criado, que essas coisas foram criadas, mas também das pessoas que o usam, né? Galera que gosta mais de tênis, né, e esse podcast é para quem gosta e quem não gosta, mas é que essa cultura sneakerhead surgiu num momento de ascensão que conversa muito com o basquete, que é por isso, né, que inclusive o basquete né, o esporte é um dos temas desse filme. Na virada dos anos 70 para os 80, quando os tênis começaram de fato a se tornar muito populares, tiveram três tênis, né, e a gente não vai se furtar em falar em marcas, até porque essas marcas estão em sneakers de Claro. presente novo, que É. foi o All-Star, né, All-Star barra Converse, que era o tênis dos jogadores de basquete. E daí eles passaram esse bastão a partir do momento que a Nike começou a produzir o Air Jordan, que é o tênis mais famoso e mais caro do mundo, e os jogadores de basquete também usam o Air Jordan. E correndo por fora, nós temos a Adidas, que também teve um outro tênis que é o amor dos sneakerheads. Eu tenho, eu sei que o Robledo também tem, aliás, eu tenho de cores diferentes, que é o Superstar. Então, esses três tênis, eles são a santíssima trindade dos criadores dos amantes dos tênis, né? Então, a partir Vitor, então fala de ti agora. Qual desses três fala mais contigo? Não, eu tive os meus períodos, mas eu acho que o design, né, o design mais bonito, eu acho que é o Air Jordan, até porque ele se renova de tempos em tempos, e para a Nike é muito importante que esses designers trabalhem nesses tênis. Por exemplo, um dos mais famosos designers de tênis do mundo é o Tinker Hatfield.
Se colocar ele lá no Google, tu vai ver, ele usa um chapéuzinho, ele é um cara... Ele era um arquiteto antes de fazer tênis. Ele começou a trabalhar para a Nike porque ele precisava de dinheiro, ele não conseguia emprego como arquiteto. Aliás, tem uma série da Netflix sobre designers, um episódio só sobre o Tinker Hatfield. E ele contando como ele faz os Air Jordan. Cara, não tem como não se apaixonar, porque é arte pura. E ele fala sobre as inspirações dele. Ah, o Air Jordan 1 tem ali uma pele parecida com o de elefante, outro de tigre e tal. Ele viaja o mundo buscando referências que ele vai colocar nesse tênis. Então essa peça se torna muito mais do que apenas um objeto de vestuário. E também uma peça de arte, por assim dizer, entende? Os Nike tem realmente, o Nike tem um apuro estético muito forte, né? Eu vejo que eles não só estão sempre se atualizando, como eles ousam muito, né? Tem uns tênis assim que tu pensa, nossa, olha o que é esse tênis e tal. E eu, claro, já tive minha fase All-Star e tal, mas eu, cara, como conforto, eu não largo as Adidas. Eu sou muito Adidas boy. E essa coisa, Brando, e a Nike, a gente tem essa coisa dos jogadores de basquete, mas o Converse, por exemplo, se popularizou com os roqueiros. Cara, pega qualquer foto de qualquer banda de rock dos anos 70 e 80, todos estão usando All-Star. E o Superstar era o Run DMC, né? O Run DMC usava o Superstar e a partir daí todos os caras que gostavam de hip hop tinham o Superstar. Então, conversa com aquilo que eu disse. Esses itens de vestuário ganham esse poder por causa das pessoas que o usam. Se não tivessem as pessoas, Claro. eles só seriam objetos de uso casual. Mas eles adquirem uma identidade, né? Eu acho que por isso que acaba fazendo sentido dentro da proposta do filme, né? Que a gente tá falando aqui do Snicks, os tênis têm vida própria, né? Porque tu tem trama e subtrama nesse filme, né? Ou tramas paralelas, etc. Porque tu tem essa história do menino que quer ser jogador de basquete, por isso que ele quer ter aquele tênis mais cobiçado e tal, e do colecionador que quer ter a maior quantidade de tênis possíveis, mesmo que não os use. Isso é interessante, porque no desenrolar da história a gente vai entender por que ele não usa os tênis e só quer tê-los por perto e tal. E tem a história dos tênis, né, que querem encontrar um sentido. Eu acho muito interessante. E por isso que é bacana ver a escolha desse par de tênis, desses dois irmãos, né, o pé direito e o pé esquerdo, como protagonistas do filme, porque ela é aquela que quer se sujar, que quer pisar na lama, que quer ir pra aventura, que quer ter. Tem uma hora que o menino raspa o tênis ou atiram o tênis, sei lá, ele fica machucado e ela diz assim: nossa, agora eu tenho uma marca de guerra. Ela fica muito empolgada com isso. Enquanto que pro outro, aquilo é quase como uma cicatriz, é algo feio, é algo que ele não quer, ele quer ficar assim intocável, ele quer ficar distante dessa vivência. E no decorrer da história eles vão se transformando, eles vão entendendo o lado do outro. Eu acho que isso é bacana que o filme mostra, que não é só uma coisa e nem outra. Tem como ser um meio termo. E eu acho que adquirir esse meio termo é garantia de identificação, porque daí o espectador nem todo dia tá jogando na quadra, mas nem todo dia tá parado em casa com os pés pro ar. Então ele consegue fazer um pouco de cada e e se adequando também com a jornada desses personagens, né? Bom, e sobre essa proposta como um todo, a gente vai falar no segundo bloco um pouquinho mais. Fica aí, que a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente já tá de volta. Uma vez por ano, os fãs de tênis se reúnem na maior convenção de tênis do mundo, o Festival de Pisantes. O Bastards está na área! Quem tá pronto pra curtir? Vamos receber o mais bravo, Chris Paul! Parabéns pro nosso vencedor! É o meu número, eu ganhei! Esses tênis vão mudar tudo! Fiquem bem aqui. Ah, um pé! Ele colocou um pé em mim! Eu gostei dele! Tô pisando fofo, e na tua inveja eu vou pisando. Meus tênis! Isso é um sequestro! Cadê o outro? Aquele tênis eu tenho que achar! E na tua inveja eu tô pisando fofo. Sou bonito demais pra morrer! Pelo visto, você precisa de alguém que manja da quebrada. Com você como guia, não tem como dar errado. Pedrinha, eu fui atingido! Eu tenho que achar minha irmã. Como que a gente vai conseguir achar um tênis numa cidade grande como Nova York? Eu até podia ajudar vocês, parceiro. Você e a sua mãe? Ei, minha mãe era uma lobotã. Ah, tá. Sua mãe era de liquidação. Aqui não é o meu lugar. Qual que é a rota de fuga dessa prisão? Tecnicamente, não é possível. Ai, ok.
Temos que ir pra Zona Norte. Super rápido. Meu nome é Raíssa Leal. Vamos aí. Tchê? Eu vou vomitar. O colecionador tá mexendo com coisa errada. Para! Tá, eu não tô no nível de vocês, mas talvez eu possa fazer a diferença pra um garoto. Eu tenho que achar o meu irmão. E eu tenho um jogo pra jogar. Isso é incrível! Tô descendo! Confia em mim. 0,0%! Esse é o meu garoto! Snake, de pisante novo. Pera aí, não discuta, apenas converse. Voltamos para o segundo bloco deste episódio especial sobre Snicks, de Pisante Novo, animação que chega ao Brasil. E, Robledo, não é também só sobre tênis, né? Como a gente estava falando no primeiro bloco, é toda a cultura que envolve isso, porque tem umas sequências musicais muito interessantes no filme, né? A gente estava falando sobre o Superstar e o Run DMC, enfim. Tu chegou a prestar bem atenção na letra do início do filme, na intro, fala sobre um monte de coisa, mas é uma chuva de referências. Aliás, o Chris Paul, jogador de basquete, aparece, né? Ou Paul Chris. Eu gosto da mãe que tá sempre trocando o nome. Paul Chris Paul, isso não importa, diz a mãe dele, né? Exatamente. Não, então, tem uma chuva de referências. Fala sobre as marcas, fala sobre os jogadores de basquete, fala sobre essas rixas. E, aliás, me lembrou, nessa letra, em alguns dos momentos ela cita, do Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, Robledo. Tu lembra? Ali, na verdade, Claro, foi talvez verdade. a primeira grande obra cultural que furou a bolha para falar um pouco mais sobre esse amor pelos tênis. O personagem do Giancarlo Esposito, lembra que ele tem um Air Jordan 3 e ele não deixa que ninguém chegue perto dele porque vão pisar no tênis dele? Lembra? Exato, e ele já fala sobre isso tudo ali. O personagem do Giancarlo Esposito usa esse tênis. O cara que é de Boston e torce pro Boston Celtics usa um Converse, porque o Larry Bird usava Converse. Então eles ficam brigando para ver quem tem o tênis mais bonito. Ou seja, isso é uma coisa que furou, sim, a bolha, super hypada no mundo inteiro, mas começou muito forte nos Estados Unidos como uma coisa muito séria nos anos 80. Eu acho interessante também como esse filme fala também sobre a questão da negritude também, né? A gente, obviamente, não somos pessoas negras, mas a gente se identifica em outros níveis, né? Pelo estilo da música ou pelo estilo do esporte. Mas esse é um filme que, assim como Faça a Coisa Certa, que tu mencionaste agora, traz muito essas questões, e a gente vê pela escolha dos dubladores, né? A gente tem o Christian Malheiros como um dos principais dubladores aqui no Brasil, a gente tem o Anthony Mack nos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos tem o Anthony Mack, tem o Lawrence Fishburne, tem o Martin Lawrence, tem assim um time de peso, assim, muita gente reconhecida, e traz uma coisa, tem um pouco dessa até de se colocar, de falar a língua desses personagens, de buscar, de trazer uma característica mais própria e uma identidade. E a gente pega também a questão dos realizadores, né? Vitor, tu é daqueles que é apaixonado por aqueles filmes da Disney final dos anos 90, início dos 2000, que o pessoal não dá muita bola, tipo Planeta do Tesouro, Atlantis, esses filmes assim, meio que redescobriram anos depois e decidiram, são os melhores da Disney. Na época ninguém deu meia pataca pros filmes, mas depois tudo, amando os filmes. Tu é dessa turma? E tu fazendo essa pergunta, eu fiquei pensando, hoje de manhã eu estava produzindo alguma coisa para o site ali que realmente tinha o Planeta do Tesouro, alguma coisa assim, e agora com Lilo e Stitch, e eu estava pensando, eu sou filhote dessa era dos anos 90, por conta de Notre Dame, o Rei Leão e tal, esses mais clássicos, né, o Aladdin. E daí a Família do Futuro, né, que veio depois também. No início dos anos 2000, justamente eu fiquei pensando que eu ia conversar contigo depois sobre isso. Foi quando tu começou, né, Robledo? A trabalhar mais com cinema e com crítica de cinema. E, na verdade, tu pegou essa leva aí de filmes da Disney que foram muito mal, né? O Planeta do Tesouro. Tá, o Lilo e Stitch foi bem, mas teve uns outros ali que agora eu não tô me recordando. Até porque a gente esquece dos que não deram certo. Mas, tipo assim, como nos anos 2000 teve filme da Disney que não deu certo, né? Eu não gostava do Planeta Tesouro, nem do Lilo e Stitch eu gostava. Não sei porque que o pessoal ama tanto esse filme hoje, mas eu não gostava, não.
Eu acho que o Lilo e Stitch é mais uma questão do personagem, né? Porque o personagem foi muito usado, né? O personagem teve série, teve sequências, e depois teve aquelas vinhetas maravilhosas do personagem invadindo outros filmes, né? Tem o personagem invadindo o salão de baile da Bela e a Fera, sabe? O Stitch é muito irreverente, eu acho que tem uma vibe dessa mudança que a Disney estava precisando. Mas eu trouxe essa pergunta porque tu vê ideia. Nós estávamos falando de realizadores e o diretor de Sneaks, o Rob Edwards, é o mesmo cara do Planeta Tesouro. Olha só, o cara está há mais de 20 anos aí no mercado. O Planeta Tesouro realmente foi um filme lá de 2002, que quando foi lançado, ninguém deu muita atenção pro filme. Eu acho que o grande irmão do Planeta Tesouro, eu acho que é o Atlantis, né? Que também é um filme de aventura, inspirado em Júlio Verne, etc. Os dois eram filmes assim dos nerds que reviravam, conseguia sair dos livros e partia para uma grande história de ação na vida real, quer dizer, na animação, né? Mas e nessa mesma onda, são filmes que foram resgatados com o tempo, né? São filmes que adquiriram uma fanbase com o passar dos anos e tal, e até que chegou a primeira princesa negra da Disney, né? A gente teve uma série de princesas loiras, europeias, escandinavas, etc. Daí até que surge a primeira princesa negra, foi só em 2009, olha só, que é a Princesa e o Sapo, né? Que também é dirigido pelo Robert Edwards, ou seja, tu vê que o cara não é que está começando ontem, é um cara que tem história, que tem jornada, que tem um olhar voltado para o cinema de ação, para o cinema de causas identitárias, um cinema de discurso, o cinema que se apropria de certas mensagens através desses personagens, sem panfletagem. Isso é interessante, não é um filme assim que quer ficar doutrinando ninguém, mas é um filme que consegue, através de uma história envolvente, transmitir sua mensagem, e isso que é o mais bacana, e é interessante como porque isso é a identidade desses tênis, eu acho que isso é muito bacana, toda essa contextualização que tu botou ali no primeiro bloco, eu acho que faz todo sentido, porque, poxa, tu usar o tênis, tu usar aquela cor, tu usar aquela vestimenta, a roupa, o boné, o casaco, te faz fazer parte de uma tribo, né? Te faz fazer parte de um grupo, tu encontra os teus iguais, né? E Sneaks de Pisante Novo é sobre isso, é tu te encontrar dentro desse mundo, e é muito interessante tu resgatar essa proposta através de uma maneira tão lúdica como é a animação. Então, e agora mais falando sobre a trama em si, né, Roberto? A gente tem esses, como tu falou, adiantou um pouco esses dois tênis. Que é assim, eu até fiquei pensando, assistindo o vídeo, fiquei pensando, um par de tênis é um tênis, certo? Mas faz todo sentido que não sejam gêmeos, que sejam irmãos, né? Eu poderia pensar que talvez fossem gêmeos e que tivessem personalidades um pouco parecidas Sim. dentro dessa lógica, mas na verdade todos os pares de tênis que aparecem no filme são irmãos de personalidades distintas. E eu achei isso interessante, achei legal, acho que propõe até ideias diferentes do que a gente poderia entender não mergulhando no filme antes, né? E esses dois tênis caros, eles se perdem, um vai para o lado e outro vai para o outro. Ou seja, então nós temos linhas paralelas de história. E nesse caminho a gente tem toda uma onda shakespeariana do tênis que tem a personalidade de ser um pouco mais vaidoso. Ou seja, ele não quer ser riscado, como o Robledo, ele não quer ser pisado, ele não quer ser nem calçado, ele só quer ficar nessa prateleira. Então tem toda aquela onda do rico que se perde e tem ajuda do pobre que vai ajudar ele e vai ganhar alguma coisa em troca. Isso tem várias obras do Shakespeare que foram até aproveitadas em muitas animações já. Inversão de papéis, né? Inversão de papéis, né? Exatamente. Exato. E quem ajuda ele é um outro tênis que se perdeu, né, do seu par original. Seu par. Ele é no Brasil dublado pelo Christian Malheiros, que manda muito bem, né? Ele traz essa coisa Aliás, da rua e tal, e dá super certo. fica a dica aqui também, porque, como eu falei, esse tênis mais pomposo e tal, quem faz a voz é o JP, e esse outro tênis que ajuda ele, esse que tá perdido, é o Christian Malheiros. E os dois é a grande dupla, né, de Sintonia, a série da Netflix, do Condzilla e tal. Então, assim, é uma série que eu acho incrível, uma das melhores séries brasileiras que já teve na Netflix. Eu ainda não terminei, eu acho que eu tô na terceira temporada, eu tenho que ainda dar um gás para ir adiante.
mas é uma série muito bacana, recomendo bastante. E esse entrosamento que eles criaram com esses dois personagens, porque na série eles também têm mais ou menos essa dinâmica do Christian Malheiro ser o menino que fala a língua das ruas, que vai pra quebrada, que quebra a cara, sabe? Que tá sempre se levantando e indo adiante. É a voz da razão, muitas vezes, enquanto que o JP é o que quer ser artista, que quer tocar música, que quer ser cantor, que quer estar na baladinha, que quer conhecer as menininhas novas. Então, assim, só que eles são muito amigos. A despeito de terem personalidades distintas, eles são muito amigos na série, e essa amizade passa para esses personagens do Sneaks. Isso é muito bacana. Aliás, fica a dica também, aqui no Papo de Cinema, o nosso colega Marcelo Miller, ele conversou tanto com o JP como com o Christian Malheiros. A gente tem as entrevistas em vídeo, né, aqui no nosso canal no YouTube, tem matéria lá no site também. Então, assim, quer mergulhar no universo do Sneaks, tem muito conteúdo sobre isso. Mas o Vitor deu uma editada. Os guris mandaram bem nesse bate-papo com o Marcelo, né, Vitor? Mandaram super bem. Aliás, me chamou muita atenção quando o JP falou que ele teve que se desafiar ali. Porque, primeiro que o desafio mais básico é ter que dar vida a um tênis. Né? Tu tem que dar personalidade, tem que dar características, tem que, né, dar seus cacos ali para um objeto inanimado. Mas o JP falou que o dele um pouco mais ainda, porque ele, como ele disse, ele veio da quebrada, ou seja, ele é um cara que tem que se desafiar ainda mais, porque ele é um tênis vaidoso, porque ele é um tênis que não quer estar perto da galera e tal. Então, foi ainda mais. Mas o Christian Malheiros, que é um menino super eloquente, né, um grande ator, também falou que foi muito legal o processo de dar voz a ele, porque quando ele viu o original, né, que acho que é o Anthony Mack que faz o original, ele entendeu que ele não ia conseguir fazer nem perto daquilo ali. Então ele ia ter que criar uma coisa totalmente original, porque nada daquilo ali ele ia conseguir fazer igual. Então fica a recomendação realmente, vão, né, se você estiver aqui já no YouTube, já vem os relacionados ali, entrevista com o JP e com o Christian Malheiros, que eu tenho certeza que vocês vão dar boas risadas também, porque eles trazem histórias bem interessantes. Não, e são dois queridões, né? O Christian, então, é parceiraço aqui do Papo de Cinema. A gente já fez live, já teve outras entrevistas de outros filmes com ele. Então, ele é uma pessoa que a gente vem acompanhando a carreira com muita admiração também. Então, é bacana vê-lo envolvido numa história tão bacana como a do Sneaks, de Pisante Novo. E é isso. Estamos chegando ao final desse segundo bloco do episódio Papo de Cinema Sneaks de Pisante Novo como um todo. E antes da gente ir embora, Robledo, tem uma última coisa que a gente gostaria de pedir que, assim, frisar que não é nem pra gente, é pra quem tá ouvindo. A pessoa vai se recompensar. O que é, Robledo? Gente, se liga em todo o conteúdo que tem no Papo de Cinema, porque é muita coisa e é todos os dias. A melhor maneira de ficar por dentro de tudo que a gente faz aqui no Papo, assina nosso canal de transmissão no WhatsApp. É gratuito, é simples, é prático. É só entrar lá na sua lista de transmissões do seu aplicativo do WhatsApp, escrever Papo de Cinema, você vai encontrar ali de imediato. Te inscreve e aciona as notificações, clica lá no sininho, no canto superior da página, e você vai já estar recebendo toda hora tudo que a gente está publicando no site, no YouTube, no Spotify, em todas as nossas plataformas. Então, assim, tem muita coisa bacana acontecendo, não só sobre Sneaks, mas também sobre as estreias da semana, os lançamentos nos canais de streaming, os filmes que estão passando na televisão, ou seja, tem muita coisa e tudo está aqui no Papo de Cinema. É isso. Fiquem ligados que em breve a gente está de volta. Até mais. Falou!